Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para gravar mais uma aula de expedições da história do nono ano do Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Pessoal, então vamos para a nossa aula, certo? Que hoje nós vamos falar sobre a revolta da vacina. Pessoal, a revolta da vacina ela vai ocorrer no ano de 1904, certo? Justamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, pessoal, nesse período aí, ela era a capital, né, da República, certo? E aí, pessoal, como é uma cidade capital, ela precisa passar por esse processo de transformação, certo? Mudanças. E com isso, pessoal, essas transformações urbanas, elas precisam ser trabalhadas com calma. E aí, pessoal, essas mudanças urbanas também elas vão ser seguidas de mudanças sanitárias, certo? Uma melhor higienização na cidade. E aí, o que vai acontecer? Devido justamente a esse processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro e urbanização, o que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro? Vai acontecer justamente um surto de varíola, certo? Na cidade. E aí, pessoal, nessa época aqui, o presidente do país era o presidente Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele vai decretar, né, ou adotar no seu governo a medida de vacinação obrigatória, ou seja, todos tinham que se vacinar de forma obrigatória. E aí, pessoal, isso vai gerar uma revolta nas pessoas, aonde a população, principalmente os mais pobres, eles vão reagir, certo? Eles vão desconfiar, não vão querer se vacinar, certo? Dizendo que essa obrigatoriedade está violando seus direitos individuais. Claro, pessoal, que aqui também tinha aquelas pessoas que tinham inculcado, tinham falado que esse processo de vacinação, justamente da varíola, eles estariam colocando novamente o vírus, né, nas próprias pessoas. E nós sabemos que hoje, né, que o antídoto para determinadas doenças é o próprio vírus modificado, né? E aí, pessoal, essas pessoas justamente por conta dessa desconfiança, elas vão fazer essa revolta da vacina, certo? E aí, pessoal, os protestos eles vão ganhar grandes proporções violentas, certo? Com tumultos e confrontos com as autoridades. E aí, pessoal, o governo ele vai precisar usar a força coerciva, né? O poder, né? A repreensão, certo? E aí o governo ele vai reagir com repreensão policial e militar. Com isso, pessoal, ele vai acalmar o protesto, né? Ou suprimir o protesto e garantir o que? A continuidade da vacinação. Então, a revolta da vacina, de forma bem simples, foi esse processo aí de revolta do povo que não queria se vacinar por conta desse surto de varíola na cidade do Rio de Janeiro em 1904. E nessa época quem era o presidente era Rodrigues Alves, né, que vai aí decretar a obrigatoriedade com relação à vacinação. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos entrar agora aqui no tenentismo, certo? Que vai ser uma revolta também, né? Que vai ocorrer entre 1920 a 1930, certo? Antes de nós entendermos o que é o tenentismo, nós precisamos entender justamente o contexto histórico. E é justamente aquele contexto que nós já estamos trabalhando aqui, certo? A República Velha, que também nós podemos chamar de República do Café com Leite, Primeira República, certo? Vai ter muita insatisfação, pessoal, certo? Justamente por aquela questão dos votos lá, né? Onde vai ter muitas fraudes eleitorais,
por conta dos coronéis, certo? E aí nós precisamos entender que a oligarquia agrária, né, ou seja, o poder vai estar nas mãos de quem? Justamente essa oligarquia aqui. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Alguns oficiais do exército, né, da patente, os tenentes, eles vão encabeçar esse movimento, certo? E esse movimento ele vai ser contra o quê? Contra a corrupção, falta de representatividade política e justiça social, certo? Então, eles não vão concordar com a prática política que está acontecendo no Brasil nesse período. Então, eles vão protestar. E aí, os tenentes, pessoal, eles vão propor algumas mudanças para o Brasil, certo? E qual vai ser essas mudanças? A ampliação do voto, combater a corrupção e apoio das camadas urbanas da classe média, certo? E aí, pessoal, essas reformas que eles vão propor é justamente mediante ao que? Protesto, certo? Então, eles vão protestar justamente colocando na cabeça das pessoas que eles precisavam tomar essas atitudes aqui. E aí, pessoal, o tenentismo ele vai atingir o seu ponto máximo com o quê? Com a revolta de 1930, certo? Então vamos lá. O tenentismo foi o quê? Foi um protesto dos tenentes contra o governo da Primeira República, certo? Tendo em vista que estava tendo muita corrupção, falta de representatividade política, injustiça social, então eles vão justamente com o intuito que eles possam ter algumas reformas no Brasil. E aí, pessoal, aí vai evoluir. Esse movimento ele vai evoluir e vai atingir o quê? Justamente a Revolução de 1930. Vamos lá. Vamos entender aqui o contexto histórico da Revolução de 1930. Nós já começamos a trabalhar e a falar a respeito dele. Então vamos lá. A República Velha, o Brasil ele vai viver sob o regime da República Velha, pessoal. Caracterizada pelo o domínio político justamente de quem? Da oligarquia agrária, ou seja, o poder vai estar aqui com essas pessoas, né? O poder. Com eleições fraudulentas, o coronelismo, como nós vimos no capítulo anterior, a exclusão de grande parcela da população em relação aos votos, né? Então, isso daí, pessoal, é o contexto da República Velha, certo? E aí vai ter também a crise econômica mundial, que vai ser a crise mundial de 1929, que vai afetar principalmente, pessoal, o setor de exportação, né? E aí vai causar o que? A queda do preço do café, certo? O que mais? Fraudes eleitorais. As eleições presidenciais de 1930 foram marcadas por fraudes, manipulações por parte da elite política, o que vai aumentar o que? A insatisfação popular. E aí vai estimular o que? Um movimento de oposições, que é justamente o que foi aconteceu com o tenentismo, né? E isso vai evoluir e vai desenvolver aí a Revolução de 1930. Vamos lá. O que foi a revolta em si, né? A revolta em si, pessoal, foi o que? A insatisfação do povo. O povo estava insatisfeito, certo? Aí os tenentes já iniciaram esse movimento. E aí o que vai acontecer nas eleições de 1930, né? As eleições presidenciais de 1930, elas vão ser marcadas pelo quê? Por irregularidade, por fraudes. E isso daí, pessoal, o que vai acontecer? Vários protestos, revoltas em todas as regiões do país, pessoal. As pessoas não vão mais aceitar, né, essa política irregular, essa política fraudulenta. E aí as pessoas vão para a rua, vão protestar mesmo, certo?
E aí, pessoal, vai gerar uma revolta. Vamos lá. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Nós vai entrar uma figura aí chamado Getúlio Vargas, certo? Getúlio Vargas, ele vai ser o cara que vai estar se posicionando como líder dessa oposição. E aí, Getúlio Vargas, pessoal, ele vai prometer reformas, ou seja, ele vai prometer não ter essas irregularidades políticas, certo? Então ele vai prometer reformas, ou seja, mudanças no sistema político. E aí vai acontecer uma marcha, certo? Anote essa data aí, ó, em outubro de 1930, aonde as tropas lideradas por Vargas vai marchar em direção ao Rio de Janeiro, capital do país. E aí, pessoal, o que que Vargas vai fazer? Vargas ele vai querer que o presidente da época aí que havia sido eleito por votos fraudulentos, irregularidades políticas, o Washington Luiz, Vargas vai pedir para ele renunciar, né, à presidência da República, certo? Então, o que que foi a revolta de 1930? Foi justamente aí a não aceitação do povo com relação às eleições de 1930, porque foi aí eleições irregulares, fraudosas, né? Então, vai gerar todo esse movimento que em outubro de 1930 eles vão marchar até a cidade do Rio de Janeiro e Vargas vai pedir aí a renúncia do Washington Luiz, justamente que era o presidente da época, certo? E aí, pessoal, o que, que vai acontecer com isso? Vai acontecer o seguinte, que o diante dessa pressão toda, né, dos militares, de Washington Luiz, talvez com medo até mesmo de um conflito armado, ele vai ser deposto, tá? E vai ser exilado, marcando o que? O fim da República Velha. Então vamos lá. O que que marcou o fim da República Velha? Foi justamente a saída do Washington Luiz, né? E ele ser exilado, certo? Isso daí vai marcar o que? O fim da República Velha. E aí, pessoal, o que que vai acontecer? O Vargas, ele vai ascender, né, ao poder. Ele vai assumir como chefe do governo provisório, certo? Depois, como presidente constitucional, certo? E aí vai dar ou vai inaugurar a era Vargas no Brasil, que vai ser uma próxima aula que nós vamos ver. Mas para começo de conversa você precisa saber isso daqui. O que foi o fim da República Velha? Foi a saída do Washington Luiz, né? Marcou o fim da República Velha e depois aí vai entrar aí o Getúlio Vargas como presidente do Brasil, certo? No governo provisório. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos falar a respeito do cangaço, tá ok? Então, tchau, tchau.